Eu nunca imaginei que o amor da minha vida teria o cheiro de pólvora misturado com maresia e a maciez de uma pele que o sol do Rio de Janeiro beijou por 35 anos. Mas o destino tem uma maneira curiosa e assustadora de rir dos nossos planos perfeitos. Antes de eu contar como o momento de maior terror da minha existência se transformou no abraço mais seguro que já recebi, eu preciso que você se inscreva aqui no canal Romances Proibidos e nos ajude a bater a nossa meta de 3.000 inscritos, pois essa história de transformação vai mudar a sua forma de ver o mundo. Meu nome é Maitê, tenho 23 anos e fui criada no extremo sul do país, cercada pelo silêncio frio de condomínios de luxo e uma conta bancária que meus pais enchiam generosamente para compensar a ausência emocional deles na minha vida. Sempre fui aquela garota que todos diziam ter tudo, mas que por dentro sentia um vazio oco que nenhuma roupa de grife ou viagem internacional conseguia preencher de verdade. Eu criei uma personagem para mim mesma nas redes sociais, uma influenciadora digital de estilo livre e aventureiro, vendendo uma imagem de hippie chic para milhares de seguidores que consumiam minha vida através da tela fria de um celular. Eu viajava o mundo sozinha, em busca de experiências que eu chamava de autênticas, mas que no fundo eram apenas cenários bonitos para as minhas fotos, uma tentativa desesperada de sentir alguma coisa real em meio a tanta artificialidade. Quando decidi ir para o Rio de Janeiro, eu não queria o roteiro turístico tradicional do Cristo Redentor ou do Pão de Açúcar, pois aquilo era comum demais para o meu público exigente e para a minha alma inquieta. Eu queria a pulsação da cidade, o calor humano que eu via nos filmes, a realidade crua que meus pais sempre me proibiram de chegar perto com seus discursos sobre segurança e perigo iminente. Desembarquei no aeroporto vestindo minhas roupas de linho branco e cru, com meus cabelos ruivos longos e ondulados caindo sobre os ombros, sentindo o bafo quente da capital carioca me abraçar como um aviso que eu optei por ignorar completamente. O motorista de aplicativo me olhou pelo espelho retrovisor com uma expressão de dúvida e preocupação quando eu digitei o destino no GPS, perguntando 3 vezes se eu tinha certeza de que queria ir para aquela comunidade específica na Zona Sul. Eu sorri com aquela arrogância ingênua de quem acredita que o mundo é um parque de diversões feito para o seu prazer, e respondi que tinha amigos me esperando lá, uma mentira que saiu fácil dos meus lábios. Eu olhava pela janela enquanto o cenário de prédios espelhados ia ficando para trás, dando lugar a construções de tijolo aparente que subiam o morro desafiando a gravidade. E meu coração começou a acelerar não de medo, mas de uma excitação tola. Assim que o carro parou na entrada da ladeira, o motorista praticamente me expulsou, dizendo que dali para cima ele não passava e que eu deveria tomar muito cuidado com o meu celular e com a minha aparência. Eu ajeitei a mochila de couro artesanal nas costas, coloquei meus óculos de sol gigantes para tentar disfarçar o óbvio e comecei a caminhar, sentindo imediatamente que eu era uma nota de R$100 caída no chão de uma feira movimentada. O contraste era gritante, pois minha pele muito branca e sardenta parecia refletir o sol de uma maneira que atraía todos os olhares, e minhas roupas largas de tecido nobre destoavam das bermudas jeans e chinelos que eu via ao meu redor. Eu saquei meu celular de última geração, aquele que era praticamente uma extensão da minha mão direita, e comecei a gravar histórias para a minha audiência, narrando com uma voz suave e empolgada a energia vibrante do lugar. Eu falava sobre as cores, sobre a arquitetura orgânica e sobre a simpatia do povo, romantizando uma realidade dura que eu não fazia a menor ideia de como funcionava na prática. As pessoas passavam por mim e me encaravam, algumas com curiosidade, outras com um deboche silencioso, como se soubessem que eu era apenas uma turista perdida brincando de vida real em um território onde as regras não eram escritas em papel. O cheiro do lugar era uma mistura complexa que invadia minhas narinas acostumadas com lavanda e ar-condicionado, um perfume de churrasquinho de gato, esgoto a céu aberto, maresia distante e óleo de motor queimado. Para mim, naqueles primeiros minutos de deslumbramento, tudo aquilo parecia exótico e sensorial, o tipo de tempero que faltava na minha vida asséptica e monótona do sul. Eu continuei subindo as vielas estreitas e íngremes, desviando de cachorros magros e de fios elétricos que pendiam como teias de aranha gigantes sobre a minha cabeça, sentindo o suor escorrer pelas minhas costas e colar o linho na minha pele.
Eu buscava uma festa que tinha visto em um fórum obscuro de viagens. Um baile que prometia ser a essência da cultura local. E na minha cabeça eu seria recebida de braços abertos, dançaria e faria vídeos incríveis que viralizariam na manhã seguinte. A ingenuidade é uma venda perigosa que colocamos nos olhos. E eu estava cega, caminhando com confiança por um labirinto onde cada esquina poderia esconder um dono, uma lei ou uma sentença. Eu não percebia os meninos sentados em cadeiras de plástico nos becos, com rádios comunicadores nas mãos, que sussurravam a minha passagem e descreviam a ruiva gringa que subia o morro sozinha. À medida que eu avançava, a quantidade de turistas ou pessoas de fora diminuía drasticamente, até que eu me vi cercada apenas por moradores locais que paravam suas conversas para me observar passar. Eu tentava sorrir, acenando levemente com a cabeça, buscando uma conexão humana que validasse a minha presença ali, mas recebia de volta olhares duros e desconfiados que começavam a perfurar a minha bolha de positividade. O sol começou a baixar, pintando o céu de tons alaranjados e roxos, que deixavam a favela com um aspecto quase onírico, dourando a poeira que pairava no ar. Eu sabia que a festa começaria ao anoitecer, e a música grave já fazia o chão vibrar sob as solas das minhas sandálias de couro artesanal, guiando-me como um canto de sereia moderno. Eu parei em um mirante improvisado para recuperar o fôlego, sentindo o suor escorrer pelas minhas costas e colar o tecido fino na minha pele. Uma sensação pegajosa que me lembrava que eu estava longe do conforto do meu apartamento. Dali de cima, o Rio de Janeiro parecia um tapete de luzes começando a acender. E eu me senti pequena, uma sensação rara para quem sempre foi o centro das atenções em sua pequena bolha social. Foi nesse momento de contemplação que senti o primeiro arrepio real de medo. Não pelo que eu via, mas pelo que eu não conseguia ver nas sombras que se alongavam rapidamente ao meu redor. O ar parecia ter ficado subitamente rarefeito naquele beco, como se o oxigênio tivesse sido sugado pela presença opressora daquelas 3 figuras masculinas que bloqueavam a minha única rota de fuga. O sorriso que eu usava para as câmeras morreu instantaneamente, substituído por uma máscara de terror genuíno que eu jamais conseguiria encenar, pois o meu corpo inteiro reagiu com um instinto de sobrevivência primitivo que travou meus músculos no lugar. Eu conseguia sentir o sangue drenando do meu rosto, deixando minha pele ainda mais pálida e fria, enquanto o suor, que antes era apenas um incômodo pelo calor, agora gelava na minha espinha como uma sentença antecipada. Aquelas paredes de tijolo descascado, que minutos antes eu achava pitorescas e dignas de uma foto artística, agora pareciam se fechar sobre mim como as grades de uma cela a céu aberto. O barulho do baile funk, que ecoava ao longe como uma promessa de diversão, mudou de tom nos meus ouvidos e se transformou em uma trilha sonora agressiva e caótica que zombava do meu desespero. As batidas graves faziam o chão tremer levemente sob os meus pés, sincronizando com as marteladas descompassadas do meu coração, que parecia querer rasgar o meu peito para fugir dali antes de mim. Eu apertei o celular na minha mão com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos, transformando aquele aparelho de R$5.000 em um objeto inútil e ridículo diante da realidade bruta que se impunha na minha frente. A minha bolha de privilégio, que sempre me protegeu como um escudo invisível em qualquer lugar do mundo, estourou silenciosamente, deixando-me exposta e nua diante de uma lei que eu desconhecia. Tentei dar um passo incerto para trás, buscando qualquer fresta ou porta aberta onde eu pudesse me esconder, mas as minhas pernas pareciam feitas de chumbo e se recusavam a obedecer aos comandos urgentes do meu cérebro em pânico. Os homens não correram em minha direção, o que foi ainda mais aterrorizante, pois eles caminhavam com uma lentidão predatória de quem sabe que a presa não tem para onde ir e que o desfecho daquela caçada já estava decidido. Eles trocavam olhares e risinhos maliciosos entre si, falando gírias rápidas e cortantes que eu não conseguia decifrar, mas cuja intenção violenta era universal e clara como a luz do dia que já tinha ido embora. O cheiro que emanava deles chegou até mim antes mesmo do contato físico. Uma mistura enjoativa de cigarro barato, álcool destilado e um odor acre de suor masculino que invadiu meu espaço pessoal e me deu ânsia de vômito. Eu me encolhi contra a parede áspera,
sentindo o reboco arranhar a pele fina dos meus braços nus, arrependendo-me amargamente de ter escolhido aquela blusa de alcinha que agora me fazia sentir tão vulnerável e exposta. Pela primeira vez na vida, a minha beleza e a minha aparência exótica não eram moedas de troca ou vantagens sociais, mas sim um alvo luminoso pintado nas minhas costas, atraindo o tipo de atenção que destrói em vez de admirar. Tentei formular alguma frase, buscar aquela voz de comando que eu usava com garçons e funcionários de hotéis, mas o que saiu da minha garganta foi um sussurro patético e trêmulo, que mal pôde ser ouvido acima do barulho das motos passando na rua principal lá embaixo. Eu disse que estava perdida e que só queria ir embora, oferecendo dinheiro com a mão trêmula, na esperança estúpida de que notas de papel pudessem comprar a minha dignidade de volta ou frear os instintos daqueles homens. Um deles, o que parecia ser o mais velho e usava um boné enterrado na cabeça, apenas riu e deu mais um passo em minha direção, invadindo completamente a minha zona de segurança. A escuridão do beco parecia engolir qualquer esperança de socorro, e eu olhei para as janelas das casas acima, rezando para que alguém aparecesse, para que uma avó ou uma criança surgisse e quebrasse aquela tensão insuportável. Mas as janelas estavam fechadas ou escuras, como se a própria comunidade soubesse que aquele beco era um ponto cego, onde coisas ruins aconteciam e ninguém deveria testemunhar. A sensação de isolamento foi avassaladora, uma solidão profunda e cortante que me fez perceber que, apesar dos meus milhares de seguidores virtuais, naquele momento exato eu estava absolutamente sozinha no mundo. Meus olhos começaram a marejar, não de tristeza, mas de uma frustração impotente diante da minha própria estupidez, por ter ignorado todos os avisos sensatos que recebi desde que cheguei à cidade. Eu me lembrava do motorista do táxi, do recepcionista do albergue chique, dos meus pais ao telefone, e cada conselho não ouvido ecoava na minha mente como uma acusação tardia. Eu era apenas uma turista rica brincando de vida real, e agora a vida real estava prestes a me cobrar um preço que eu não tinha como pagar com cartões de crédito. O cerco se fechou de tal maneira que eu podia ver os poros da pele do homem mais próximo, e o brilho amarelado e febril nos olhos dele, uma fome que não tinha nada a ver com comida. Ele estalou a língua no céu da boca, fazendo um som de deboche, e perguntou o que uma boneca de porcelana como eu estava fazendo tão longe da prateleira. Uma pergunta retórica que não exigia resposta. O medo paralisante deu lugar a uma náusea vertiginosa, e eu senti minhas pernas fraquejarem de verdade, ameaçando me derrubar naquele chão sujo e úmido, onde a água do esgoto escorria livremente. Eu fechei os olhos por um segundo, desejando com todas as minhas forças acordar no meu quarto de hotel, com lençóis de fios egípcios, rindo dessa experiência como se fosse apenas um pesadelo ruim causado por comida estragada. Mas quando abri os olhos novamente, a realidade continuava ali, inalterada e cruel, com as 3 silhuetas agora formando uma barreira intransponível de carne e maldade. O ar ficou tão pesado que eu precisava puxá-lo com força para dentro dos pulmões, e cada respiração vinha carregada com o cheiro daquele beco e o cheiro do perigo iminente. O homem do boné levantou a mão lentamente, não como quem vai agredir de imediato, mas como quem vai inspecionar uma mercadoria que acabou de encontrar abandonada na rua. Eu queria gritar, queria morder, queria correr, mas o meu corpo continuava traindo a minha vontade, congelado naquele estado de choque que as presas sentem antes do abate. Eu vi a mão dele se aproximando, os dedos grossos e calejados com unhas sujas, e o tempo pareceu desacelerar de uma forma agonizante, permitindo que eu visse cada detalhe daquela violação do meu espaço. O mundo ao redor silenciou na minha cabeça. O funk e as motos sumiram, restando apenas o som da minha respiração ofegante e o som seco da bota dele raspando no chão de cimento. Eu sabia que aquele toque seria o início do fim, a quebra da última barreira que me mantinha inteira, e uma lágrima quente e solitária escorreu pelo meu rosto, traçando um caminho frio na minha pele febril. Eu não era mais a Maitê, a influenciadora digital destemida. Eu era apenas uma menina assustada, encurralada em um canto escuro do Rio de Janeiro. Então aconteceu, o momento que selou o meu pânico e fez meu estômago despencar para um abismo sem fundo. A mão áspera dele se fechou com violência ao redor do meu braço fino, apertando a minha carne com uma força possessiva,
que me fez soltar um grito abafado de dor e horror. O contato foi elétrico e repulsivo, enviando ondas de choque pelo meu corpo, e eu soube, com a certeza absoluta de quem encara o abismo, que a minha aventura tinha acabado e o meu calvário tinha apenas começado. Aquele aperto no meu braço foi o ponto de ruptura da minha realidade, e eu fechei os olhos esperando o pior, me preparando para a violência que viria a seguir, com a resignação triste de quem sabe que perdeu a aposta. O cheiro azedo do hálito daquele homem invadiu o pouco ar que restava entre nós, e eu encolhi os ombros, tentando me tornar menor, tentando desaparecer dentro da minha própria pele pálida, que agora parecia brilhar no escuro como um farol de perigo. Eu ouvi a risada dos outros dois, um som gutural e zombeteiro que rasgava a minha dignidade em pedaços, transformando o meu medo em entretenimento para eles naquela viela esquecida por Deus e pelas autoridades. Mas então, sem nenhum aviso prévio, algo na atmosfera mudou drasticamente, como se a temperatura tivesse caído 10 graus em um único segundo, ou como se o próprio oxigênio tivesse se tornado sólido. As risadas cessaram instantaneamente, cortadas no meio como se alguém tivesse apertado um botão de mudo no controle remoto daquela cena de horror, e a mão que apertava o meu braço afrouxou à força, embora não me soltasse completamente. Eu abri os olhos, confusa e trêmula, guiada pelo silêncio repentino que era ainda mais assustador do que o barulho de antes, e percebi que os olhares predatórios dos 3 homens não estavam mais em mim. Eles olhavam para algo atrás de mim, para o topo da ladeira, com expressões que mudaram rapidamente da malícia para um respeito temoroso e quase infantil. Eu girei o pescoço devagar, com o coração martelando na garganta, e foi então que eu a vi pela primeira vez, parada sob a luz amarelada e falha de um poste de rua. Ela não precisava gritar para ser ouvida, pois a sua simples presença preenchia o espaço físico do beco com uma densidade que eu nunca tinha sentido antes na vida. Era uma mulher que parecia feita da própria terra e do concreto daquele lugar, com a pele parda brilhando de suor e óleo, e cabelos lisos e pretos puxados para trás em um rabo de cavalo severo que deixava o rosto limpo e duro à mostra. Ela vestia uma camisa de futebol rubro-negra, que marcava os ombros largos e a postura ereta, e um short jeans que deixava à mostra pernas robustas e fortes, coxas grossas que denotavam uma força física que me fez sentir subitamente frágil e quebrável como um graveto seco. Ela desceu 2 degraus da escadaria de pedra com uma calma irritante, as mãos nos bolsos, sem nenhuma arma visível, mas com uma autoridade que pesava mais do que qualquer revólver. Os homens se afastaram de mim instintivamente, abrindo espaço como o Mar Vermelho se abrindo para Moisés, e murmuraram cumprimentos baixos e respeitosos, chamando-a de dona e de madrinha. Eu fiquei paralisada no centro daquele círculo de tensão, alternando o olhar entre os meus agressores agora mansos e aquela figura imponente que caminhava em minha direção, com passos pesados e decididos. Quando ela parou na minha frente, eu precisei erguer um pouco o queixo para encará-la, e me senti subitamente ridícula com as minhas roupas de linho amassadas e o meu cabelo de salão desgrenhado. Ela tinha olhos escuros e profundos, cílios longos e uma boca carnuda que estava travada em uma linha reta de desaprovação. E eu notei uma cicatriz pequena e fina acima da sobrancelha esquerda que contava uma história que eu não ousava perguntar. O contraste entre nós era absoluto e violento. Eu era a turista etérea e deslocada, e ela era a âncora de realidade, a gravidade que mantinha aquele morro no lugar. Ela não olhou para mim de imediato, mantendo os olhos fixos no homem que ainda segurava o meu pulso, embora agora com os dedos frouxos e trêmulos. A voz dela saiu baixa, rouca e carregada de um sotaque chiado que fez um arrepio diferente percorrer a minha nuca. Não de medo de morrer, mas de um fascínio aterrorizante. Ela perguntou calmamente se ele tinha perdido o juízo ou se estava cansado de caminhar com as 2 pernas. Uma ameaça velada dita com a tranquilidade de quem discute a previsão do tempo. O homem soltou o meu braço como se a minha pele queimasse, pedindo desculpas gaguejadas, dizendo que não sabia que eu era visita, tentando se justificar com a voz fina de quem sabe que cometeu um erro fatal. Eu levei a mão ao local onde os dedos dele tinham estado
massageando a pele vermelha, e dei um passo vacilante para trás, batendo as costas na parede fria, sem saber se eu tinha acabado de ser salva ou se tinha caído nas mãos de um perigo ainda maior. A mulher finalmente desviou o olhar dele e focou em mim, e eu senti como se um scanner passasse pelo meu corpo, avaliando cada centímetro da minha existência fútil. Ela se aproximou, invadindo o meu espaço pessoal sem pedir licença, e eu senti o cheiro dela, uma mistura inebriante de perfume amadeirado forte, tabaco e o calor natural de um corpo vivo, que se sobrepôs completamente ao cheiro ruim do beco. Ela era levemente mais baixa do que eu, mas parecia gigante, e eu me peguei prendendo a respiração, hipnotizada pela força bruta que emanava daquela mulher mestiça com traços indígenas e negros, misturados em uma beleza agressiva. Ela tocou o meu queixo com 2 dedos calejados, virando o meu rosto para a luz para ver se eu estava machucada. Um toque firme, mas surpreendentemente cuidadoso, que fez meu estômago dar um nó. Os homens ainda estavam lá, esperando uma ordem ou uma dispensa, e ela, sem tirar os olhos dos meus, fez um gesto brusco com a cabeça indicando que eles deveriam desaparecer dali imediatamente. Eu ouvi o som de passos apressados se afastando beco abaixo, e em segundos estávamos sozinhas naquela penumbra, cercadas pelo som distante do funk que parecia ter voltado ao volume normal. O silêncio entre nós era pesado, carregado de perguntas que eu não sabia formular e de respostas que eu tinha medo de ouvir. Ela soltou o meu rosto e cruzou os braços sobre o peito, fazendo o tecido sintético da camisa de time esticar sobre os seios fartos, e me perguntou o que uma princesa do asfalto estava fazendo no meio do inferno àquela hora da noite. A pergunta não tinha ironia, apenas uma curiosidade seca e direta, e eu tentei responder. Mas a minha voz falhou, presa na garganta seca pelo susto. Eu me senti uma criança repreendida, exposta na minha ignorância, diante daquela mulher que parecia carregar o peso do mundo nas costas largas. Eu consegui sussurrar apenas que estava perdida, uma confissão que soou patética aos meus próprios ouvidos, e vi um lampejo de algo que poderia ser pena ou cansaço cruzar os olhos dela por 1 milésimo de segundo. Ela suspirou, um som profundo que movimentou os ombros, e olhou ao redor, como se calculasse as probabilidades de eu sobreviver se ela virasse as costas e fosse embora. Eu sabia naquele momento que a minha vida estava nas mãos dela, e estranhamente, isso me trouxe uma sensação de segurança que eu não sentia desde que saí do útero da minha mãe. Ela balançou a cabeça negativamente, como se eu fosse um problema que ela não queria resolver, mas não podia ignorar, e disse que eu não podia descer agora, porque a confusão ia começar lá embaixo. Ela estendeu a mão em uma ordem muda para que eu a seguisse, e eu olhei para aquela palma aberta, com linhas de vida marcadas e fortes, e entendi que eu tinha 2 escolhas: ficar ali e esperar os lobos voltarem, ou subir para a toca da leoa e descobrir o que o destino tinha reservado para mim. Eu seguia aquela mulher estranha e imponente como se fosse a única boia flutuando em um mar revolto, sem questionar para onde estávamos indo, pois qualquer lugar parecia mais seguro do que aquele beco onde o cheiro do medo ainda estava impregnado no ar. Começamos a subir uma escadaria interminável de concreto irregular, degraus altos e mal acabados, que desafiavam o fôlego de qualquer pessoa que não tivesse nascido com aqueles morros nas veias. Minhas pernas, acostumadas apenas com esteiras de academia climatizadas e caminhadas leves em orlas planas, começaram a queimar quase imediatamente, protestando contra o esforço brutal da subida íngreme. A respiração dela, no entanto, permanecia ritmada e silenciosa. Uma máquina humana perfeitamente calibrada para aquele terreno hostil, enquanto eu ofegava atrás, sentindo o suor escorrer pelas minhas costas e o coração bater nos meus ouvidos como um tambor de guerra. A cada curva daquele labirinto vertical, eu percebia que a presença dela alterava a própria atmosfera da comunidade, como se ela carregasse um campo de força invisível que ordenava o caos ao nosso redor. Homens que estavam parados nas esquinas, armados e com olhares que me fariam tremer, baixavam as cabeças respeitosamente quando ela passava, murmurando cumprimentos que soavam quase como orações a uma divindade local. Mulheres interrompiam suas tarefas para acenar, e até as crianças paravam suas brincadeiras, barulhentas para abrir caminho,
olhando para ela com uma mistura de adoração e temor que me deixava atordoada. Eu, que sempre me achei importante por causa do número de seguidores na minha rede social, percebi com uma humildade dolorosa que eu não era nada ali, apenas uma sombra pálida e desajeitada, arrastando-se atrás da verdadeira monarca daquele reino de tijolos. Minhas sandálias de couro, que custaram uma pequena fortuna e eram lindas para fotos no calçadão, escorregavam no limo e na umidade dos degraus, tornando cada passo uma aposta arriscada contra a gravidade. Eu tentava manter a dignidade, limpando o suor da testa com as costas da mão, mas o meu corpo sedentário de menina rica estava falhando miseravelmente diante daquela prova de resistência física. Ela não olhou para trás nenhuma vez para ver se eu estava acompanhando, confiando que o meu instinto de sobrevivência seria suficiente para me manter colada nos calcanhares dela, ou talvez testando até onde a minha fragilidade aguentaria. Foi então que o inevitável aconteceu. Pisei em falso em um degrau quebrado. Meu tornozelo virou dolorosamente e eu perdi o equilíbrio, soltando um grito abafado enquanto meu corpo pendia para trás, em direção ao abismo da escadaria. Fechei os olhos esperando o impacto duro contra o cimento, mas antes que eu pudesse cair, senti uma mão forte agarrar o meu braço com a precisão e a firmeza de uma garra de aço. O movimento foi tão rápido que eu mal consegui processar, e em um segundo eu estava sendo puxada de volta para a estabilidade, colada contra o corpo quente e sólido daquela mulher que parecia feita de rocha. O cheiro dela invadiu meus sentidos de uma forma avassaladora naquele momento de proximidade forçada. Uma mistura potente de sabonete de ervas, o cheiro metálico da noite e aquele perfume amadeirado que parecia impregnado na pele dela. Eu podia sentir o calor que irradiava através da camisa de futebol sintética e a dureza dos músculos do braço dela sob a minha mão trêmula, uma fisicalidade tão crua e real que me deixou tonta por um motivo que não era apenas o susto da queda. Ela me segurou ali por um momento, olhando nos meus olhos com aquela expressão indecifrável. E eu me senti pequena, frágil e absurdamente protegida dentro daquele aperto que poderia me esmagar ou me salvar. Ela não disse nada, apenas me firmou no chão com um gesto brusco, mas eu vi um lampejo de algo nos olhos dela, talvez uma irritação por ter que cuidar de uma turista desastrada, ou talvez uma preocupação genuína que ela escondia muito bem. Ela soltou o meu braço devagar, deixando uma marca de calor na minha pele onde os dedos dela tinham pressionado, uma sensação fantasma que continuou formigando mesmo depois que o contato físico se desfez. Ela apontou para cima com o queixo, indicando que ainda faltava muito, e eu engoli em seco, assentindo com a cabeça, sentindo uma vergonha queimando minhas bochechas por ser um fardo tão evidente. Voltamos a subir, mas agora eu prestava atenção redobrada onde colocava os pés, guiada não apenas pelo medo, mas pelo desejo estranho de não decepcionar aquela mulher que caminhava na minha frente com tanta segurança. Eu observava as costas largas dela, o movimento hipnótico do rabo de cavalo balançando, as panturrilhas fortes contraindo a cada degrau, e me peguei admirando aquela força bruta que era tão oposta à minha delicadeza cultivada. O mundo lá embaixo, com seus hotéis de luxo e problemas superficiais, parecia estar a anos-luz de distância, como se eu tivesse cruzado um portal para uma dimensão onde a vida era medida pela capacidade de subir ladeiras e comandar respeito. Finalmente, chegamos a um platô no topo do morro, onde o vento soprava mais forte e mais frio, secando o suor no meu rosto e me fazendo abraçar o próprio corpo. A vista dali era de tirar o fôlego, um mar de luzes cintilantes que se estendia até o oceano escuro, mostrando o Rio de Janeiro em toda a sua glória contraditória de beleza e desigualdade. Eu parei por um segundo, tentada a pegar o celular para registrar aquilo, mas a minha mão parou no meio do caminho, percebendo que nenhuma foto capturaria a complexidade do que eu estava sentindo. A casa para onde ela me levou ficava no ponto mais alto, isolada das outras construções por muros altos, coroados com cacos de vidro, parecendo uma fortaleza moderna no meio da favela. O portão de ferro pesado rangeu quando ela o empurrou, revelando um quintal cimentado, onde 2 cachorros enormes de raça indefinida, que pareciam feras mitológicas, levantaram as cabeças e, ao reconhecerem a dona, baixaram as orelhas em submissão. Eu hesitei na entrada,
sentindo que estava cruzando a linha final entre o mundo que eu conhecia e o santuário privado daquela mulher misteriosa. Ela entrou sem olhar para trás, deixando o portão aberto como um convite silencioso e perigoso, e eu respirei fundo, puxando o ar rarefeito daquele topo de mundo para criar coragem. Entrei no território dela, ouvindo o som do portão se fechar atrás de mim com um estalo metálico que soou como uma sentença de prisão ou de liberdade. Eu ainda não sabia dizer qual. A fachada da casa era simples, sem reboco, com tijolos expostos que não prometiam luxo. Mas havia uma solidez naquela construção que espelhava a dona. Ela parou na porta da frente, tirando um molho de chaves do bolso do short jeans, e o som do metal tilintando quebrou o silêncio da noite ventosa. Eu fiquei parada a alguns passos de distância, abraçando meus próprios braços, sentindo o frio e a adrenalina competindo no meu sangue. Eu estava prestes a entrar na casa da chefe do tráfico, a mulher que todos temiam, e a única coisa que eu conseguia pensar era em como os olhos dela brilhavam na penumbra. Ela girou a chave, abriu a porta de madeira maciça e acendeu uma luz amarela lá dentro, virando-se para mim com a mão na maçaneta. O contraste entre a escuridão de fora e o acolhimento da luz interna era gritante. Ela me olhou de cima a baixo mais uma vez, como se avaliasse se eu merecia entrar no seu refúgio, e fez um gesto curto com a cabeça para que eu entrasse logo, antes que ela mudasse de ideia. Eu dei o primeiro passo para dentro, cruzando o umbral, sem saber que estava entrando em um lugar do qual eu nunca mais iria querer sair. O som da tranca girando na porta foi como um corte seco que separou o mundo lá fora, com seus perigos e barulhos, do universo particular daquela mulher. Eu esperava encontrar um esconderijo sujo, ou, quem sabe, um desses apartamentos de luxo cafonas que a gente vê em filmes sobre o crime, mas a realidade me deu um tapa na cara com a luva de pelica da simplicidade. A sala era impecavelmente limpa, com um piso de tacos de madeira antigos que brilhavam de cera, e o cheiro que pairava no ar não era de drogas ou violência, mas de amaciante de roupas e café recém-passado. Havia uma estante de ferro cheia de livros com as lombadas gastas pelo uso, títulos de história e sociologia que eu jamais imaginaria ver ali, e em um canto, um pequeno altar iluminado por uma vela de 7 dias, misturando imagens de santos católicos com guias de contas coloridas, mostrando uma fé que parecia ser a única proteção real daquele lugar. Eu fiquei parada no meio da sala, segurando minha mochila contra o peito como se fosse um escudo, sentindo-me uma intrusa profana naquele santuário de normalidade. Meus olhos varriam o ambiente buscando sinais de perigo, mas só encontravam retratos em porta-retratos simples sobre um aparador, fotos de uma mulher mais velha sorrindo e de crianças correndo em uma laje. A dissonância cognitiva era brutal. A mulher que comandava aquele morro com punho de ferro vivia em uma casa que poderia ser da minha avó, se minha avó não fosse uma senhora elitista do sul. A calmaria doméstica daquele ambiente era mais desconcertante do que o caos da rua, porque humanizava o monstro que eu tinha criado na minha cabeça, transformando a patroa em uma pessoa com rotina, cheiros e memórias. Ela caminhou até uma mesa de madeira maciça no centro da sala e começou o ritual de desarmamento que me deixou hipnotizada, incapaz de desviar o olhar. Primeiro, ela tirou o rádio comunicador que estava preso no cinto do short, colocando-o sobre a mesa com um baque surdo, silenciando a chiadeira estática que parecia ser a trilha sonora da vida dela. Depois, ela desfez o nó do rabo de cavalo, soltando a massa de cabelos negros e lisos que caiu pesada sobre as costas, e balançou a cabeça como se livrasse de um peso invisível que carregava no pescoço o dia inteiro. A postura dela mudou instantaneamente. Os ombros, antes tensionados e erguidos em alerta constante, relaxaram alguns centímetros, revelando um cansaço profundo que a armadura de dona do morro escondia muito bem. Ela virou as costas para mim e foi até uma pia que ficava integrada à sala, abrindo a torneira com força. O som da água corrente preencheu o silêncio constrangedor entre nós, e eu a observei levar as mãos em concha ao rosto, jogando água fria na pele repetidas vezes, esfregando com vigor como se quisesse arrancar a poeira, o suor e a máscara de durona que ela usava lá fora. A água escorria pelos braços dela,
molhando a bancada e respingando na camisa do Flamengo, mas ela não parecia se importar, focada apenas naquela purificação momentânea. Eu vi os músculos das costas dela se moverem sob o tecido sintético, uma anatomia de força construída não em academias climatizadas, mas na lida diária da sobrevivência. E senti uma pontada estranha no estômago que eu não soube identificar se era medo ou admiração. Quando ela fechou a torneira e se apoiou na pia com as 2 mãos, de cabeça baixa, respirando fundo, eu percebi que estava diante de um momento de vulnerabilidade extrema que ninguém deveria ver. Eu era uma estranha testemunhando o colapso silencioso da mulher mais forte que eu já tinha conhecido, e isso criou uma intimidade imediata e perigosa entre nós. Eu queria dizer alguma coisa, agradecer, pedir desculpas, qualquer coisa que quebrasse o gelo, mas minha voz parecia ter ficado lá no beco, roubada pelo terror. Eu apenas continuei ali, estática, observando as gotas de água pingarem do queixo dela para a pia, marcando o tempo naquela noite que parecia não ter fim. Ela pegou um pano de prato bordado para secar o rosto, e quando se virou para mim novamente, a expressão nos olhos dela tinha mudado completamente. A ferocidade e o cálculo frio tinham desaparecido, dando lugar a uns olhos escuros e líquidos, cercados por olheiras suaves que eu não tinha notado antes, sob a luz fraca da rua. Sem a maquiagem da autoridade, ela parecia mais jovem e, ao mesmo tempo, muito mais velha do que os seus 35 anos, carregando uma sabedoria triste de quem já viu coisas demais. Ela me olhou não como a invasora rica, mas como uma menina assustada que precisava de cuidados básicos, e apontou para o sofá de chenille bege com um gesto suave do queixo. Eu obedeci, sentando na ponta do sofá com a postura rígida, sentindo a textura macia do tecido sob as minhas pernas nuas, um conforto que o meu corpo dolorido agradeceu silenciosamente. Ela foi até a geladeira, um modelo antigo de cor branca coberto por ímãs de farmácia e gás, e tirou uma garrafa de água gelada e 2 copos de vidro simples, daqueles de requeijão que toda casa brasileira tem. O som dos copos sendo colocados na mesa de centro foi o único ruído na sala, e ela se sentou na poltrona à minha frente, esticando as pernas robustas e cruzando os tornozelos, me observando com uma curiosidade que agora parecia despida de julgamento. Ela serviu a água e empurrou um dos copos na minha direção pelo tampo de vidro da mesa. Um gesto de hospitalidade simples que valia mais do que qualquer banquete que eu já tivesse recebido em hotéis 5 estrelas. Eu peguei o copo com as mãos trêmulas, sentindo o gelado contra a palma suada, e bebi um gole longo, sentindo a água descer rasgando pela garganta seca e trazendo um pouco de lucidez para o meu cérebro em pânico. Ela não bebeu o dela imediatamente. Ficou girando o copo entre as mãos calejadas, observando o movimento da água como se buscasse respostas ali dentro. Ou talvez, apenas evitando olhar diretamente para a minha brancura excessiva, que gritava diferença naquele ambiente. O silêncio se estendeu, mas agora não era mais aterrorizante. Era apenas denso, carregado com as palavras não ditas de 2 mundos que colidiram violentamente e agora tentavam se acomodar no mesmo espaço. Eu olhei para as mãos dela, unhas curtas e limpas, sem esmalte, mãos que podiam dar ordens de vida ou morte, mas que agora seguravam um copo de vidro com uma delicadeza surpreendente. Eu me sentia envergonhada por ter achado que poderia comprar a minha saída daquela situação, percebendo o quão ofensiva a minha oferta de dinheiro no beco devia ter soado para uma mulher que construiu seu império com sangue e respeito, não com heranças de família. Eu limpei a garganta, tentando encontrar coragem para falar, e disse "Obrigada", sussurrado que saiu frágil e quebrado. Ela levantou o olhar, encontrando o meu, e um meio sorriso, cansado e irônico, curvou o canto da boca dela, iluminando o rosto de uma maneira que fez meu coração errar uma batida. Ela disse, com aquela voz rouca que parecia vibrar no meu peito, que eu não devia agradecer ainda, porque a noite era longa e eu não fazia ideia de onde tinha me metido. A frase poderia ter soado como uma ameaça, mas o tom era de confidência, como se ela estivesse compartilhando um segredo ou um fardo comigo. Ela se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos,
invadindo meu campo de visão com aquela presença magnética. E eu senti o cheiro dela novamente, agora misturado com o frescor da água e do sabonete. Um cheiro de pele limpa e quente. Ela me perguntou com uma franqueza desarmante qual era o meu nome de verdade. Não o nome que eu usava na internet, porque ali, naquela sala, as máscaras digitais não serviam para nada. Eu respondi Maitê, sentindo o peso e a simplicidade do meu próprio nome pela primeira vez em anos, despido dos títulos de influencer ou criadora de conteúdo. Ela assentiu devagar, testando o som do nome na boca, e disse que o nome dela era Jandira, pronunciando cada sílaba com orgulho e força. Foi naquele momento, trocando nomes simples em uma sala de estar no topo de uma favela, que a barreira intransponível entre a turista e a traficante começou a rachar, revelando a possibilidade aterrorizante e excitante de que por baixo de tudo aquilo éramos apenas duas mulheres tentando sobreviver às nossas próprias escolhas. O som do nome dela, Jandira, ecoou na sala pequena como uma nota grave de violoncelo, carregando uma ancestralidade e uma força que fizeram o meu próprio nome, Maitê, parecer volátil e sem peso. Eu fiquei repetindo mentalmente aquelas 3 sílabas, tentando encaixar a humanidade daquela mulher sentada à minha frente com a lenda urbana da patroa, que controlava a vida e a morte no morro. O silêncio voltou a preencher o espaço, mas agora não era mais o silêncio do medo, e sim o da curiosidade mútua, onde duas estranhas tentavam decifrar a linguagem corporal uma da outra sem precisar de palavras. Eu a observei girar o copo de água entre os dedos, notando as cicatrizes pequenas nas juntas das mãos, marcas de quem já teve que lutar fisicamente pelo seu espaço no mundo. Um contraste violento com as minhas mãos macias de quem só digitava em telas de vidro. A culpa começou a borbulhar dentro de mim. Uma sensação azeda de que eu estava ocupando um espaço que não me pertencia e consumindo a energia de alguém que já parecia exausta demais. Eu me senti na obrigação de preencher aquele vazio com alguma oferta, com alguma utilidade, pois no meu mundo capitalista tudo funcionava na base da troca e do pagamento. Limpei a garganta novamente, sentindo-me ridícula e pequena no sofá bege, e comecei a balbuciar que eu poderia transferir qualquer valor que ela quisesse assim que eu recuperasse o sinal do meu celular, ou que meu pai poderia resolver qualquer problema jurídico que ela tivesse. As palavras saíam da minha boca e caíam mortas no chão encerado, soando cada vez mais ofensivas e desconectadas da realidade daquela mulher que me olhava com um misto de tédio e pena. Jandira soltou uma risada curta e seca, um som que não chegou aos olhos, e balançou a cabeça negativamente como se eu fosse uma criança tentando pagar uma conta de restaurante com dinheiro de banco imobiliário. Ela se inclinou para frente, invadindo meu campo de visão com aquela presença avassaladora, e disse com a voz baixa que o dinheiro do meu pai não tinha valor ali em cima, porque o que mantinha ela viva não se comprava em banco. Aquela frase me atingiu como um tapa, desmontando a única ferramenta de poder que eu achava que tinha, e pela primeira vez na minha vida adulta, eu me senti completamente inútil, desprovida de qualquer moeda de troca que fosse válida naquele ecossistema. De repente, o radiocomunicador que estava sobre a mesa ganhou vida, emitindo um chiado estático alto seguido por uma voz masculina agitada que chamava pela madrinha com urgência. O som quebrou a atmosfera quase íntima que tínhamos criado, trazendo a guerra lá de fora para dentro daquele santuário doméstico. E eu vi os ombros de Jandira tensionarem instantaneamente, como se um peso invisível de toneladas tivesse sido colocado sobre eles. A expressão de cansaço que cruzou o rosto dela foi tão profunda e dolorosa que me deu vontade de desviar o olhar, pois parecia íntimo demais ver a mulher de ferro demonstrar que estava farta do próprio império. Ela encarou o aparelho preto piscando na mesa com um desprezo que me chocou, como se aquele objeto fosse uma coleira eletrônica que aprendia a uma vida que ela não escolhia mais a cada manhã. A voz no rádio insistiu, relatando problemas na contenção da entrada e perguntando ordens, esperando que ela assumisse o comando e decidisse o destino de outras pessoas. Eu prendi a respiração, esperando que ela pegasse o rádio, vestisse a máscara da chefe novamente e me deixasse ali sozinha enquanto ia resolver os problemas do tráfico. Mas ela fez algo que me surpreendeu completamente. Com um movimento lento e deliberado, ela estendeu a mão e desligou o aparelho, cortando a voz do homem no meio de uma frase e mergulhando a sala no silêncio novamente. Ela recostou-se na poltrona, fechando os olhos por um segundo
e massageando as têmporas com as pontas dos dedos, ignorando o caos que certamente continuaria lá fora sem a regência dela. Aquele gesto de desligar o mundo para ficar ali, sentada na frente de uma turista perdida, foi a maior demonstração de poder e de solidão que eu já tinha testemunhado. Quando ela abriu os olhos novamente, eles estavam mais suaves, e ela me disse que hoje ela não era dona de nada, apenas uma mulher cansada que queria beber sua água em paz. Ela me confidenciou, com uma voz que parecia arranhar a garganta de tão pouco usada para desabafos, que a coroa pesava demais e que às vezes ela sentia inveja das meninas que podiam apenas descer o morro e ir ver o mar sem pedir permissão para ninguém. Eu senti um aperto no peito ao perceber que a minha liberdade, que eu tratava com tanta leviandade, era o sonho inalcançável daquela mulher poderosa. Eu perguntei, num sussurro ousado, por que ela não largava tudo aquilo se a fazia tão infeliz? Uma pergunta ingênua de quem acha que a vida é feita de escolhas simples e portas abertas. Ela sorriu de novo, mas dessa vez com uma tristeza antiga, e me explicou que na vida dela não existia aposentadoria, apenas morte ou cadeia, e que ela ficava ali porque tinha gente que dependia dela para comer e para não morrer na mão da polícia ou de facções rivais. Eu olhei para as fotos das crianças na estante e entendi que ela não era apenas uma criminosa, mas uma protetora relutante de uma comunidade esquecida. A conversa morreu ali, não por falta de assunto, mas porque o peso da verdade dela esmagou a minha curiosidade fútil, deixando claro o abismo moral e social que nos separava. O vento lá fora começou a uivar mais forte, batendo uma janela em algum cômodo distante, e eu me abracei, sentindo um frio que vinha de dentro, da compreensão de que eu estava segura apenas porque aquela mulher decidiu ser meu escudo por uma noite. Eu olhei para o relógio na parede, vendo que já passava da meia-noite, e a realidade da minha situação logística começou a se instalar. Jandira percebeu o meu olhar e se levantou, a figura imponente projetando uma sombra longa na parede da sala, e disse com praticidade que não tinha como eu descer agora, pois a operação policial ou a guerra de facções estava estourando nas entradas. Ela decretou, sem abrir margem para discussão, que eu dormiria ali, no sofá, ou no quarto de hóspedes que ela usava para guardar muamba, porque ela não ia carregar o peso da minha morte na consciência. A ideia de passar a noite na casa da chefe do tráfico deveria me aterrorizar, mas estranhamente, a única coisa que eu senti foi um alívio profundo por não ter que sair de perto dela. Ela foi até um armário de madeira escura e tirou um lençol limpo e um travesseiro, jogando-os sobre o sofá, com uma casualidade doméstica que contrastava com a tensão do momento. Enquanto ela ajeitava a roupa de cama improvisada, eu fiquei observando a curva das costas dela, a força das coxas sob o jeans, e percebi que a minha admiração estava se transformando em algo mais físico. Uma atração perigosa pela mulher que conseguia desligar o rádio e o mundo só para me manter segura. Ela se virou, pegando-me no flagra enquanto eu a observava, e por um momento, o ar entre nós ficou elétrico, carregado com uma tensão que não era medo nem perigo, mas uma química bruta de duas almas opostas se reconhecendo na solidão. Ela disse para eu tentar dormir e não abrir a porta para ninguém, nem se ouvisse vozes de anjos, e com esse aviso final, ela caminhou em direção ao corredor escuro dos quartos, deixando-me sozinha na sala com o cheiro dela e o barulho do vento, ansiosa pelo que o amanhecer traria. A noite naquele sofá bege foi um intervalo estranho de tempo, onde o sono não veio de verdade, permanecendo apenas em uma vigília cansada pontuada pelos sons da favela que não dormia lá fora. Eu ouvia motos subindo e descendo a ladeira com escapamentos estourados, gritos distantes que poderiam ser de festa ou de briga, e ocasionalmente, estalos secos que meu cérebro preferia classificar como fogos de artifício para não entrar em pânico. Encolhida sob o lençol fino que cheirava a lavanda barata, eu me sentia uma estranha no ninho. Uma invasora de pele pálida e roupas de grife ocupando o espaço sagrado de uma mulher que vivia na fronteira da lei. O frio da madrugada começou a entrar pelas frestas da janela de madeira, penetrando o tecido leve da minha roupa de linho e fazendo meu corpo tremer involuntariamente, uma lembrança física de que eu não tinha a casca grossa necessária para sobreviver ali. Quando os primeiros raios de um sol tímido e cinzento começaram a desenhar sombras na sala,
Ouvi o barulho de passos descalços no corredor, e meu coração acelerou antes mesmo de eu abrir os olhos. Jandira entrou na sala com a casualidade de quem é dona do pedaço, vestindo uma camiseta de algodão branca, velha e larga, e uma calça de moletom cinza que deixava os pés no chão frio, despida completamente da armadura de patroa da noite anterior. Ela parecia mais macia sob a luz da manhã, com o cabelo solto e bagunçado caindo sobre o rosto inchado de sono, e por um segundo eu me esqueci de que ela era perigosa, vendo apenas uma mulher bonita e comum acordando para mais um dia de luta. Ela não se assustou ao me ver acordada. Apenas me lançou um olhar breve e indecifrável, enquanto caminhava em direção à cozinha integrada, começando o ritual mecânico de preparar o café. O cheiro do pó sendo coado no pano subiu pelo ar. Um aroma forte e terroso que me trouxe uma sensação de conforto doméstico absurdo, contrastando violentamente com a tensão de estar em cárcere privado consentido. Eu me sentei no sofá, abraçando os joelhos para tentar conservar o calor, e fiquei observando as costas largas dela se moverem enquanto ela cortava pão francês na bancada, fascinada pela normalidade daquela cena. Ela se virou com 2 xícaras fumegantes nas mãos e caminhou até mim, e eu pude ver as cicatrizes nos braços dela com mais clareza agora, marcas brancas contra a pele parda que contavam histórias de violência que eu jamais compreenderia. Ela me estendeu a xícara sem dizer nada, e quando fui pegar, nossos dedos se tocaram por um instante prolongado, criando um choque térmico que me fez prender a respiração. A mão dela era quente, áspera e firme, enquanto a minha estava gelada e trêmula, e naquele breve contato, senti uma corrente elétrica subir pelo meu braço e se alojar no meu peito. Ela percebeu o meu tremor e franziu a testa, uma ruga de preocupação surgindo entre as sobrancelhas escuras, e perguntou com a voz rouca de sono se eu estava doente ou se era só frescura de menina rica. A pergunta não teve maldade, apenas aquela franqueza bruta que eu estava começando a admirar, e eu respondi que estava apenas com frio, tentando manter a dignidade enquanto meus dentes batiam levemente. Ela bufou, balançando a cabeça com um sorriso de canto de boca, e disse que eu não duraria 2 dias no inverno dali de cima, onde o vento cortava sem piedade quem não tinha abrigo decente. Em vez de se afastar para a poltrona oposta como na noite anterior, ela se sentou na outra ponta do sofá, diminuindo a distância física entre nós para menos de 1 metro. A proximidade do corpo dela irradiava um calor animal que parecia aquecer o ar ao meu redor. E eu me peguei, inclinando imperceptivelmente na direção dela, atraída como uma mariposa para a luz. Ficamos ali em silêncio, soprando o café quente, ouvindo o barulho da chuva fina que começava a cair lá fora, batendo no telhado de telha com um ritmo hipnótico que isolava a casa do resto do mundo. Eu arrisquei olhar para ela de soslaio, observando o perfil forte, o nariz reto, os lábios carnudos que sopravam o vapor da xícara, e senti uma curiosidade avassaladora sobre quem era Jandira antes de se tornar a chefe do tráfico. Perguntei baixinho se ela sempre tinha vivido ali, e ela virou o rosto para mim, os olhos negros encontrando os meus, com uma intensidade que me despiu de qualquer pretensão. Ela respondeu que nasceu e foi criada naquele morro, que cada tijolo daquela casa tinha sido pago com suor e sangue, e que ela não conhecia outro jeito de existir que não fosse resistindo. A conversa fluiu para lugares inesperados, comigo falando sobre a solidão dos hotéis de luxo e a pressão de manter uma imagem perfeita, e ela ouvindo com uma atenção genuína, sem o deboche que eu esperava. Ela disse que a minha prisão era dourada, mas ainda era uma prisão, e que talvez nós 2 fossemos mais parecidas do que parecia, ambas presas em papéis que o mundo esperava que representássemos. Aquela validação, vinda de uma mulher que carregava o peso de uma comunidade nas costas, fez com que eu me sentisse vista de verdade pela primeira vez em anos, despida das máscaras digitais. Em um momento de ousadia, estiquei a mão e toquei levemente o braço dela, sobre uma cicatriz antiga perto do cotovelo, perguntando se doía. A pele dela estremeceu sob o meu toque, mas ela não se afastou. Pelo contrário, ficou imóvel, observando a minha mão pálida e macia sobre a pele dela, curtida e marcada. Ela sussurrou que aquela marca não doía mais,
mas que havia outras coisas que doíam todo dia, coisas que não deixavam cicatriz na pele, mas na alma. O ar entre nós ficou denso, carregado de uma tensão que não era mais apenas social, mas profundamente física e emocional. Eu podia sentir o cheiro dela, uma mistura de café, sabonete e aquele aroma natural de pele quente, invadindo os meus sentidos e me deixando tonta. A chuva lá fora engrossou, transformando-se em um temporal que tamborilava com força no telhado, criando uma cortina d'água que nos trancava ainda mais naquela bolha de intimidade forçada. Ela desviou o olhar para a minha boca por um segundo. Um movimento rápido que poderia ter sido imaginação minha, mas que fez meu estômago despencar em um abismo de antecipação. Ela se levantou bruscamente, quebrando o feitiço, e disse que precisava ver se havia goteiras no quarto. Mas a voz dela saiu falhada, traindo um nervosismo que não combinava com a postura de patroa. Eu fiquei sozinha na sala, com o coração batendo descompassado e a pele formigando onde o calor dela tinha estado, ouvindo o barulho da tempestade que parecia anunciar que algo inevitável estava prestes a acontecer. Eu sabia que não poderia ficar ali para sempre, mas naquele momento, com a chuva caindo e o cheiro dela no ar, a ideia de voltar para a minha vida vazia lá embaixo parecia a pior sentença de todas. Quando Jandira voltou do corredor, a atmosfera na sala tinha mudado completamente, ficando densa e carregada como o ar que antecede um raio. Ela não disse nada sobre goteiras ou telhados, e eu entendi que aquela tinha sido apenas uma desculpa esfarrapada para fugir da tensão elétrica que crescia entre nós. Ela parou na minha frente, com os cabelos úmidos colados na testa e o peito subindo e descendo em um ritmo acelerado, me olhando com uma fome e um desespero que espelhavam exatamente o que eu estava sentindo. A chuva lá fora tinha se transformado em um dilúvio violento, isolando aquela casa do resto do mundo, criando um universo paralelo, onde só existíamos nós duas, e o barulho da água lavando o pecado e o medo. Eu me levantei do sofá devagar, movida por um instinto que eu desconhecia, e fiquei a centímetros dela, sentindo o calor do corpo dela irradiar e queimar a minha pele fria. O cheiro de chuva misturado com o perfume amadeirado dela era inebriante. Uma droga olfativa que anuviava o meu julgamento e me fazia esquecer quem eu era e de onde eu vinha. Ela ergueu a mão, hesitando por um segundo no ar, como se estivesse prestes a tocar em algo sagrado ou proibido. E então, com uma delicadeza que desmentia toda a sua fama de durona, traçou o contorno do meu rosto com as pontas dos dedos calejados. Aquele toque foi o catalisador, a faísca que faltava para explodir o barril de pólvora emocional em que estávamos sentadas, desde o momento em que ela me salvou naquele beco. Ela sussurrou, com a voz falhando, que eu deveria ter ficado no meu mundo de cristal, porque ela estragava tudo o que tocava, mas os olhos dela diziam o contrário, implorando para que eu ficasse. Eu respondi, num sopro de voz, que o meu mundo de cristal tinha se quebrado no momento em que ela olhou para mim e que eu não queria estar em nenhum outro lugar. A confissão pairou no ar por um milésimo de segundo antes de ela avançar, encurtando a distância final e colando o corpo robusto dela contra o meu corpo magro, numa colisão de mundos opostos que pareciam feitos para se encaixar. O beijo não foi suave ou romântico no sentido tradicional. Foi uma colisão urgente, uma disputa de território onde línguas e dentes buscavam saciar uma sede antiga. A boca dela tinha gosto de café e de perigo, e eu me agarrei aos ombros dela como se fossem a única coisa sólida em um mundo que girava rápido demais. As mãos fortes dela desceram para a minha cintura, apertando com posse, e eu senti a força real daquela mulher me envolver, me protegendo e me consumindo ao mesmo tempo. Eu, que sempre fui a protagonista da minha vida, me rendi deliciosamente ao papel de coadjuvante nos braços daquela força da natureza, deixando que ela conduzisse a dança. Tropeçamos em direção ao sofá, sem nunca quebrar o contato dos lábios, derrubando almofadas e ignorando o mundo lá fora que poderia estar desabando. A camisa de time dela era áspera contra as minhas mãos macias, e eu a puxei com urgência, querendo sentir a pele, querendo tocar a mulher por baixo da armadura. Quando a pele quente dela encontrou a minha, foi como se um choque percorresse cada nervo do meu corpo. Uma sensação de plenitude e de abismo que me fez arfar contra a boca dela.
Ali, naquela sala simples de tijolo aparente, despida de luxos e aparências, eu descobri uma paixão crua que nenhuma viagem exótica jamais tinha me proporcionado. Ela parou o beijo por um instante, apenas para me olhar nos olhos com uma intensidade que parecia ler a minha alma, e perguntou se eu tinha certeza, porque depois daquilo não haveria como voltar a ser apenas a turista perdida. Eu não precisei responder com palavras. Apenas puxei o rosto dela de volta para o meu, selando o nosso destino com um novo beijo, mais profundo e mais entregue do que o primeiro. Naquela noite, a chefe do tráfico e a influenciadora deixaram de existir, restando apenas duas mulheres buscando calor e redenção na pele uma da outra, tentando esquecer, pelo menos por algumas horas, que o amanhecer traria a realidade de volta. A luz da sala foi apagada, e nos deixamos guiar apenas pelos clarões dos relâmpagos que iluminavam brevemente os contornos dos nossos corpos entrelaçados no sofá estreito. Cada toque dela era uma reivindicação. Cada suspiro meu era uma confissão de que eu pertencia àquele momento, àquela casa, àquela mulher. O mundo lá fora se resumiu ao som da tempestade, que parecia aplaudir a nossa audácia de encontrar amor no meio da guerra, e eu me perdi completamente na geografia das cicatrizes dela e na maciez que ela escondia do resto do mundo. Foi uma entrega absoluta, onde o tempo perdeu o sentido e as barreiras sociais se dissolveram no suor e na respiração ofegante compartilhada. Eu me senti amada e protegida de uma forma visceral, preenchendo aquele vazio antigo que eu carregava no peito com a presença sólida de Jandira. Adormecemos ali mesmo, no sofá da sala, enroladas no lençol e uma na outra, exaustas não apenas pelo ato físico, mas pelo peso emocional de ter baixado a guarda. O sono foi pesado e sem sonhos, um apagão necessário para o meu cérebro sobrecarregado, mas não durou o quanto eu gostaria. Acordei com a luz cinzenta da manhã invadindo a sala e com uma sensação de frio, pois o lugar ao meu lado no sofá estava vazio. O lençol ainda guardava o cheiro dela, mas o calor do corpo já tinha se dissipado, e o silêncio na casa era absoluto e perturbador. Eu me sentei, confusa e com o coração apertado, passando a mão pelo rosto e tentando organizar as memórias da noite anterior que pareciam um delírio febril. Olhei para a mesa de centro e vi que o radiocomunicador não estava mais lá. E a pistola que ela mantinha escondida também tinha desaparecido. O medo voltou a rastejar pela minha espinha, gelado e cruel, me lembrando de que a magia da noite chuvosa tinha acabado e que a luz do dia trazia de volta as regras brutais daquele lugar. Eu me levantei, enrolada no lençol, e caminhei até a janela, espiando pelas frestas da madeira para ver o movimento lá fora, esperando ver o rosto dela em algum lugar. Mas o que eu vi me fez gelar o sangue nas veias. Havia uma movimentação estranha na ruela em frente à casa, homens correndo com expressões tensas e armamento pesado. E eu sabia, com aquela intuição feminina que nunca falha, que algo muito ruim estava acontecendo. Eu não vi Jandira em lugar nenhum, e a ausência dela gritava mais alto do que qualquer sirene de polícia. Foi quando ouvi o som da chave girando na porta da frente. Mas não era o giro suave e familiar de quem mora ali. Era um som apressado, bruto, de quem está tentando entrar antes que seja tarde demais. Eu recuei para o canto da sala, segurando o lençol contra o peito, sem saber se quem passaria por aquela porta seria o amor da minha vida para me salvar, ou o destino cruel vindo cobrar o preço da minha ousadia. A maçaneta girou, a porta se abriu com um estrondo, e a figura que apareceu no umbral fez o meu mundo parar de girar. E assim, termina a primeira parte da nossa história. O que será que aconteceu quando aquela porta se abriu? Será que Jandira voltou para salvar Maitê, ou o destino cruel as separou? Se você quer saber como essa fuga alucinante continua e se o amor delas vai resistir ao caos, não deixe de ativar o sininho. A segunda parte, com a redenção e a liberdade, chega em breve aqui no canal Romances Proibidos.